Bom dia, olha quem tá aqui. Oi, gente, hoje eu tô aqui. Meu nome é Luma, pra quem não conhece, eu nunca me apresento, né? Mas porque a gente sempre ouve que quem entra em contato aqui com a gente, quem comenta, sempre conhece a gente, né? Mas se você não sabe, vou me apresentar pela primeira vez. Meu nome é Luma, isso da parte estratégica daqui da Zebra. O que é isso? Eu fico com a parte de planejamento e do patrocinado dos clientes. E hoje, gente, essa semana a gente está falando sobre a criação de conteúdo, né? Como criar um conteúdo de valor. E também a gente viu na segunda-feira na live, se você não viu, sobre personas, sobre o seu cliente ideal e sobre as dores que você precisa saber dele. Então, para criar um bom conteúdo, a gente sempre fala para você saber as dores e os prazeres do seu produto, que o seu cliente precisa, né? Aí a gente até fez a analogia da academia, que é a pessoa ela precisa emagrecer, então ela tem uma dor, ou aquela pessoa que ela quer ficar sarada, esse é o prazer. E você pegar esses dois âmbitos, colocar numa página, por exemplo, uma folha, e você faz quais são as dores do meu cliente. E depois na outra linha, na outra coluna, você fala quais são os prazeres do meu cliente. E aí você já tem ideia de criação de conteúdo de valor para ele, certo? Nós falamos sobre isso. Falamos sobre como pegar referência também para criar um bom conteúdo, onde a gente tira aqui na Zebra. Gente, a gente falou, eu tiro, por exemplo, em hashtags, as principais hashtags do meu mercado, então, por exemplo, aqui na Zebra é marketing digital. Eu pego as principais hashtags e vou lá, marketing digital, vejo o que estão postando. E aí eu vejo o que mais me chamou atenção e eu não copio. Eu uso como referência, modelo e crio o meu conteúdo em cima, certo? Mas sempre me inspirando. A gente não precisa criar a roda, a gente precisa estar de ouvidos atentos do seu cliente, perguntando o que ele quer ouvir, perguntando o que ele quer saber. Então não tem mágica para criar um conteúdo de valor. Você só precisa estar com a sua escuta ativa e ouvir o seu cliente, certo? Aí nós falamos de pegar também referências no YouTube, em comentários, porque você vai lá, por exemplo, eu coloco marketing digital no YouTube e vejo os principais vídeos. Vou nos comentários, tem muita dúvida de cliente, muita dúvida. E isso me dá muita ideia para criar conteúdo. Também no Google a gente busca, aí mais é se aprofundar no que a gente vai falar, porque a gente não sabe tudo, gente. Principalmente aqui no digital, as coisas mudam o tempo todo. Se as pessoas mudam o tempo todo, as pessoas, imagina o marketing, que também é movido por pessoas, então tudo muda o tempo todo. Seu consumidor muda o tempo todo. Então você sempre tem que estar antenado. Então a gente faz pesquisas no Google, a gente olha imagens no Pinterest para imagem. Enfim, tudo isso a gente falou na quarta-feira também. E hoje eu vou falar sobre a frequência ideal. Quanto? Gente, eu escuto tanto, tipo, ai meu Deus, quanto que eu devo postar, Luma? Quanto? E aqui vai uma resposta que acho que você não ia gostar. Você não vai gostar. Mas a ideia é, você vai. Depende, tipo, não tem um padrão. Depende mesmo, porque depende da jornada de compra do seu cliente. Aí a gente entra em outra questão, que é o que realmente vai fazer a diferença para você saber. Quanto tempo seu cliente leva para comprar um produto seu? Certo? Porque você tem que basear nisso. Por exemplo, nossos clientes, eles levam cerca de 15 dias para uma conversão. Logo, dentro desse prazo, eu tenho que fazer ele chegar pelo menos duas vendas para ele, certo? Porque ele já está no ponto prontinho para comprar. Então, eu preciso fazer isso no meu planejamento. Em 15 dias, eu tenho que ter dois CTAs, duas imagens de venda para esse cliente. Mas eu já sei quem é ele pelo patrocinado. Eu consigo saber quem é esse cliente que está pronto para comprar. Por isso a importância de uma estratégia digital, gente. Ah, mas no orgânico eu não sei. É real, oficial, é difícil você saber no orgânico, né? Então, isso eu estou falando em patrocinado. Mas se você souber a jornada de compra, por exemplo, roupa. Gente, roupa é outro nicho. A gente fala que tem que ter muita postagem diária, porque são novidades e as pessoas realmente querem ver a novidade. E aí você vai usar muito stories, muito stories. Então, olha a diferença, por exemplo, de eu falar de um serviço de marketing digital. Se eu ficar atolando todo dia, falando do meu produto o dia inteiro no stories, nossa, não tem ninguém que aguenta. Então, aqui eu vou pedir para você analisar algumas perguntas. Eu até deixei separado aqui para ler para vocês.
Ó, se pergunte assim, como o seu seguidor ele se comporta em cada mídia social? Como que você está postando aí e como está sentindo? Eles interagem? Eles vão nos seus stories, eles respondem seus stories? Então analise esse comportamento. Outra coisa, quais são os conteúdos que mais geram o comportamento dele? Então, assim, você já percebe quando você vai postando, igual caixinha de pergunta, tal, a interação. Eles vão, interagem com esse tipo de conteúdo, porque o que isso muda na frequência de postagem? Você vai fazer mais disso, mais vezes, certo? Então, a primeira coisa que eu posso te falar de frequência, qual a frequência ideal para você postar, é analisar a sua jornada de compra. Se é um produto, tipo, igual eu falei, roupa, bolsa, as pessoas elas querem ver. Então, elas querem ver um monte, você vai usar bastante stories. Diferente, por exemplo, de serviço, igual eu falei no meu exemplo. Aqui é marketing digital. Se eu ficar postando de produtos no stories o tempo todo, isso vai encher o saco. Então, eu preciso conhecer meu cliente e o tempo que ele leva para consumir o meu produto. Então, aqui eu já sei na Zebra que são 15 dias no mínimo para o cliente fechar com a gente. Então, dentro desses 15 dias, eu preciso de 2 posts de venda. Mas eu faço isso pelo patrocinado, eu não faço isso no feed, certo? Gente, eu vou dar uma ideia padrão para você seguir, para você não ter ideia nenhuma sobre a jornada de compra do seu cliente, como que ele interage, às vezes você está começando suas mídias agora, e aí eu vou te dar uma ideia para você depois ir analisando isso que eu falei, fazer essas perguntas, como que ele se comporta, qual o conteúdo e tudo mais. Então você vai pegar o seu cronograma e vai fazer o seguinte, 80% você vai fazer para conteúdo, aquela parte do funil de vendas que a gente fala que é o envolvimento. Então, você vai criar conteúdos de valor para ele. Então, 80% você pega na semana, tem 7 dias, você vai... 80% dá quanto? Dá 5 postagens. Aí, não é 5 postagens, tá, gente? Eu não vou calcular isso agora, porque eu sempre uso minha calculadora para fazer porcentagem aqui. Mas você pega 80%, aí faz de conta que deu 5 dias, então você vai falar informativo sobre as dores e prazeres que a gente comentou na segunda-feira e passar conteúdo de valor, certo? 20% você vai falar sobre o seu produto e chamar para venda, ou seja, é aquela lei de Pareto, né? 80-20. Então, 20% só você vai falar sobre venda. Comece assim, se o seu produto é comida, roupa, aí eu já indico você aumentar a frequência de postagem diária e colocar mais vendas. Já chego lá. Então, um padrão para você seguir, se é serviço, poste 2 vezes no Facebook, uma de manhã e uma à tarde, ou à noite, tá? Então, faça esse padrão, mas lembrando que eu tô falando um padrão para você que não tem ideia nenhuma de quem é seu cliente, quanto tempo de jornada, nenhuma dos hábitos deles nas mídias. Vá no Facebook, poste 2 por dia, tá? Uma de manhã e uma à tarde, você vai pegar ele em algum período. No Instagram, a mesma ideia. Se você puder 3, tipo uma de manhã, uma no almoço e uma à noite, é melhor. Mas você pode fazer a mesma sequência do Facebook. E stories no mínimo 5, tá? O indicado, tem gente que fala que é até 16, mas se você, depende do que você vai falar, foi aquilo que eu falei. Se o seu serviço, você falar, por exemplo, 5 de venda, enche o saco mesmo. Você não pensa, eu não gostaria de ver um serviço falando só dele não me agrega em nada, tá? Diferente, por exemplo, de comida, igual eu falei. Tô com fome, aí vem uma hamburgueria igual a gente faz na Lomba ali, posta perto do horário que eles atendem, na hora eu já vou comprar. E eu posso falar de venda, você entendeu? Então é só ter esse sentido. No YouTube, 3 vezes por semana é o indicado. Então você vai montar um conteúdo com 3 vezes. Uma, por exemplo, um vídeo mais curto, uma com um vídeo mais longo e uma falando sobre algo específico da sua estratégia. Ou, por exemplo, se é de roupa, combinações de roupa, enfim. Então, faça 3 por semana no mínimo. E assim você vai analisando aos poucos, todas as semanas você para e fala assim, olha, esse interagiu mais. Hoje, dentro dos insights do Facebook e no Instagram, tem muito dado para você analisar o comportamento do seu cliente. Então, a frequência ideal de postagem depende da sua jornada de compra, depende do seu mercado e do comportamento do seu consumidor. Você não tem ideia disso que eu falei? Faça 80% de criação de conteúdo de valor, da parte informativa sobre o seu negócio, sobre o seu mercado,
e 20% de venda. Comece assim se você não tem ideia nenhuma da sua jornada de compra e de como seu cliente reage nas mídias sociais. Para postar a frequência, eu vou criar um padrão aqui para você começar a ir aos poucos sentindo o seu cliente. Então, 2 vezes criando conteúdo por dia no Facebook e 2 no Instagram. E 5 nos stories, pelo menos, tá? Então, tente isso, comece isso, mas analise sempre a jornada de compra do seu cliente, que é isso que manda. Fechou? Então, hoje a gente falou qual a frequência ideal para você postar nas mídias sociais. E semana que vem a gente vem com outro assunto, a semana inteira fazendo live e falando mais sobre o marketing digital e as estratégias que dá para você fazer para ter resultados digitais. Falou!